24, todo mundo valendo? Dia 20. Boa noite a todos. Sexta-feira, 27 de maio, 19 horas. Primeiro, uma justificativa. Por que não foi ontem? Porque ontem nós fomos na região de Coronel Fabriciano, Minas Gerais, e depois tínhamos um evento na FIENG, Federação das Indústrias de Minas Gerais. E apertou, realmente um número de pessoas enorme nas cidades que nós passamos ali. Parei em alguns momentos, cumprimentei o povo, isso demora tempo. E é motivo de satisfação para mim, fico muito feliz de estar no meio do povo. Afinal de contas, eu tenho que dar satisfação ao povo. Né? E resolvi cancelar, então, peço desculpas, passamos para o dia de hoje. Então, o motivo foi a agenda apertada no dia de ontem. Então, quinta-feira, entregamos residencial Buritis, em Coronel Fabriciano, Minas Gerais, com, meu Deus do céu, falha minha aqui, com 740 unidades entregues, ok? Vamos lá. No dia anterior, quarta-feira, nós sancionamos aqui um projeto de lei de autoria do senador Jorginho Melo, Santa Catarina, tornando o Pronamp definitivo, um programa permanente. Esse Pronamp, em 2020, socorreu um pouco mais de 500 mil pequenas e microempresas pelo Brasil, que são aquelas que exatamente mais empregam. Tanto é verdade que socorro, né, na ponta da linha, apesar da política do fica em casa, economia te vê depois, quer dizer, nós nos viramos para o lado de cá, nós terminamos 2020 com um pequeno saldo positivo em carteiras assinadas. Obviamente, o pessoal da informalidade, o do churrasquinho de gato, o do sorvete na arquibancada do jogo de futebol, de um biscoito na praia, água num sinal, esse pessoal foi para a lona, uma política que realmente não se viu o lado da sobrevivência desses mais humildes, que nós calculamos em 38 milhões de pessoas. Nós socorremos com o auxílio emergencial. Foram 5 meses de R$600. Por mês, a União se endividava aproximadamente 50 bilhões de reais. Mas foi por uma causa realmente de quase, vamos assim dizer, sobrevivência dessas pessoas. Porque em poucos dias iriam sair às ruas famintas, né? E com problemas mais variados possíveis, e não sabíamos o que poderia acontecer de caos social no nosso Brasil. Como, por exemplo, até mesmo invasão, saque a supermercados, questões que ninguém queria o que é que aconteça em nosso Brasil. Então, nesse novo programa, que tornou-se, então, permanente, né? Nós incluímos também outros microempreendedores individuais, como artesãos, manicures, borracheiros, doceiras, barbeiros, etc. Agora, algo extremamente importante, talvez o mais importante de hoje aqui, né? Já viram que eu não sou jornalista, né? Está cheio de coisa na minha frente aqui. Foi divulgado um ranking das mídias sociais mais influentes no mundo, que mais interagem. É a nossa, né? Tá Jair Bolsonaro em primeiro lugar, depois tem o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, um país com quase 1,5 bilhão de habitantes. Zelensky, que está em alta, obviamente, o que ele escreve, porque está havendo uma guerra em seu país, entre tantas outras personalidades aqui. Agora, por que em primeiro lugar? Né? No meu entender, porque, primeiro, deixar bem claro, não existe impulsionamento. Lembro lá atrás que me acusaram de impulsionar durante a campanha, mídias sociais. Não existe. Se existisse, as plataformas mostrariam. Né? Agora, vem da onde? Credibilidade da informação. É que a Jovem Pan faz aqui, em especial no programa Pingo nos Is. Tem credibilidade. O time do Augusto Nunes cada vez angaria mais simpatizantes para ouvi-los entre 18 e 19 horas. Outra coisa é uma constância. Pelo que me lembre, só uma quinta-feira nós perdemos a live porque estava voando. E agora, pela segunda vez, há um adiamento, né? Por questões aí que realmente fugiram da nossa alçada. E outra coisa também, as mídias sociais deram vozes
as pessoas para opinar de forma independente. Então, hoje em dia, qualquer um que está nos ouvindo aqui pode tranquilamente emitir sua opinião, como emite em comentários das postagens que nós, outras pessoas, fazem. Então, isso é uma coisa maravilhosa, uma coisa fantástica. Já começa a preocupar, já há algum tempo está preocupando autoridades, que só por ser autoridades aqui em Brasília, expunham as suas ideias, né? E aquela ideia passava a ser lei. E ponto final. Tá? Então, isso mudou. Essas pessoas realmente, ao se informar de forma mais clara, com alguns poucos órgãos de informações oficiais, né, como Jovem Pan, e também as mídias sociais, que passa a ser uma terra onde qualquer um pode expor as suas ideias e deixar bem claro, quem começa a escrever besteira na sua página, essa pessoa perde seguidores, fica esquecido. Você vai lá nos comentários, uma matéria tem uma semana, tem lá 30 comentários e, na maioria das vezes, críticas. Agora, uma coisa muito importante, aquele tal do PL das fake news. Eu não sei como falar tudo aqui, vou falar uma parte e deixar para concluir depois. Porque ministros do Supremo Tribunal Federal quiseram aprovar o projeto de fake news. A gente fica desconfiado, né? A gente fica preocupado. Muita gente fala, qual é o interesse do Fachin em descobrir, né? Ou dizer que o CEP, Código de Endereçamento Postal, da ação na Lava Jato, do Lula contra em Curitiba, tinha que ter São Paulo ou Distrito Federal. O problema foi esse. E, em cima disso, o senhor Fachin foi o relator de uma proposta e ele deu o sinal verde. E a turma dele do Supremo, né, por 3-2, aprovou aí a descondenação do Lula. Não foi a absolvição, a descondenação. Volta tudo para São Paulo ou Brasília. Parece que ficou aqui em Brasília. Nada além disso. Agora, um tremendo desgaste do senhor Fachin, sabe disso, né? O ministro Fachin, lá do Paraná, a gente sabe a vida pregressa dele, foi um militante de esquerda, advogado do MST, isso é verdade, não é fake news. Temos até vídeo dele falando isso aí, e ele botou o Lula para fora. Agora, botou para fora só para ver o livre? Porque ele, segundo o Supremo, ele é elegível. Então ele disputa as eleições. Então quem te entende por lá de cá que ninguém vai botar o cara para fora com condenações grandes em 3 instâncias, simplesmente para ficar passeando por aí, né? Com a sua namorada, noiva e agora com a sua jovem esposa. Colocou para fora, no meu modesto entendimento, para ser presidente da República. E deixo claro, quem é atualmente o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral? É o senhor Edson Fachin. A conclusão fica para vocês entenderem qual é o terreno que estamos pisando, qual o interesse em regulamentar as mídias tradicionais, né, bem como as mídias sociais. Então, esse PL das fake news, que não obteve urgência por apenas 9 votos, você tem que ter 257 votos, sim, né, dentro do Congresso, que é metade mais um, né, para que esse projeto entre na ordem do dia. Então, faltaram apenas 9 votos. Eu entrei em campo, fiz o que pude, não tenho ascendência no parlamento, mas todo mundo, até você, tem contato com o deputado, né, com o senador, etc. Eu fiz a minha parte e por 9 votos esse projeto não ganhou urgência e não foi à votação. Esse projeto, entre outras coisas, ele busca o fortalecimento economicamente da imprensa tradicional, além de ali garantir o monopólio da informação. Ou seja, tudo que você postar que tem uma origem em um jornal, no órgão de imprensa oficial, Globo, Folha, né, isso é positivo. O que você postar da tua cabeça ia passar a ser fake news. Se você descobrir uma coisa errada ou até mesmo certa, né, no teu município e fizesse uma matéria a esse respeito, essa matéria, a princípio, seria fake news. Vale se você copiasse a matéria de um órgão oficial, do Globo, de uma Folha, do Estadão, do Antagonista.
Agora, detalhe, né? As Big Techs pagariam para esses órgãos de imprensa a sua postagem, que tem gente que monetiza a página e passa a ganhar um dinheiro em cima da visibilidade, né, dos cliques que ela tem. E você, então, dessa forma, estaria trabalhando para que parte daquilo que você iria ganhar, ou grande parte, não sei, tá, fosse para estes órgãos de imprensa que estão condenados ao fracasso. Porque mentem o tempo todo. Tem posição, tem lado. A boa imprensa, como no meu tempo de garoto, né, lá atrás, ela dava a notícia fria. E você ia decidir se merecia crítica ou não os personagens daquela matéria. Hoje não. Ele faz uma matéria, geralmente contra o presidente, e já critica o presidente. Não tem notícia boa em grande parte da mídia oficial pelo Brasil. Então, tudo que você, porventura, viesse a divulgar em aprovando o projeto da fake news, tinha que ter uma origem. Caso contrário, você pode até divulgar, mas poderia ter problemas na justiça. Por exemplo, vacina. Mesmo sem aprovado o projeto de lei, passou a ser um tabu. Até eu, como presidente, ao ler matéria de jornais, quando aquela história da vacina e AIDS, que foi da revista Exame, tá? O nosso querido Alexandre de Moraes abriu um inquérito contra mim, fake news do Bolsonaro, quem toma vacina está propenso aí a contrair AIDS. Não é matéria minha, eu li da revista Exame e mesmo assim eu estou sendo processado pelo Alexandre de Moraes, o senhor ministro Alexandre de Moraes. Tudo bem. Então, a conclusão disso tudo, desse pé de fake news, que teve parlamentares que votou equivocadamente a urgência do projeto. Conversei com vários. Por que você votou favorável a isso? Alguma explicação? Olha, uma deputada falou, olha, eu estou aprendendo a votar ainda de forma eletrônica, me equivoquei, errei, lamento. Outros deputados erraram porque foi rapidamente, não teve a devida assessoria para orientá-lo, né, como votar aquilo, acabou errando. Agora, a grande maioria teve realmente o interesse de atender um pedido de ministros, alguns do Supremo Tribunal Federal, que tinham interesse nessa matéria. E, por ocasião, antes da votação, alguns ligaram para mim e ainda falaram, olha, seria bom aprovar esse projeto, porque assim dá balizamento no que pode e o que não pode nas mídias sociais. Eu falei, balizamento? A liberdade de expressão não tem que ter balizamento, não tem que ter fronteira. Ninguém mais do que eu sou atacado nas mídias sociais. E eu não... Deixa passar, deixa rolar. Porque eu acredito até que se você for começar a reclamar, entrar com ações para lá ou para cá, você acaba valorizando o autor da ação. Então deixa rolar, fale à vontade. É o preço da democracia. E ponto final. Então, a conclusão, até escrevi aqui, eu vou ler, né? A conclusão desse projeto, uma vez transformados em lei, então você tem que ficar ligado com isso. Você tem eleições agora em outubro, você vai votar num candidato, você tem que ver como ele votou, ver se ele votou equivocadamente ou não esse projeto, se for possível, conversa com ele. Ó, se o projeto voltar em pauta depois das eleições e você for reeleito, como você vai se comportar? E o que eu entendo? Até porque o outro lado, né, o lado aí o senhor Lula, ele tem falado constantemente em regular a imprensa, essa que está aí, né, a antiga imprensa, e também regular as mídias sociais. Qual a conclusão que eu tiro lendo esse projeto de forma mais acurada? Que a regulação da mídia e das redes sociais nos levará a uma prisão fora de uma cela. Você não vai poder falar nada, você vai ser um vegetal. Você não vai poder ficar teclando ali, opinando, falando, postando coisa, postando a fotografia, fazendo um comentário, etc. Você até pode, mas você pode ser surpreendido com um processo. Se tivermos há pouco tempo deputado federal preso, que falou, no meu entender, aquilo que não deveria falar, que foi agressivo, ninguém discute isso aí, mas é um direito dele falar, e se você achar que o deputado extrapolou, não vote nele de novo, tá? Mas teve um deputado preso com 9 anos de cadeia, iniciando
a sua prisão em regime fechado, imagine você. Então o objetivo é calar, te calar. O objetivo, grande objetivo, que existe no momento, já está em parte sendo usado, é tirar a tua voz por ocasião das eleições. Porque os grupos de checadores que são escolhidos pelo TSE é gente ligada ao PT, ao PCdoB, ao PSOL, a ONGs. Não se diz por lá de cá com quem vão se ligar. Até há poucos dias, o senhor ministro Fachin se reuniu com o núcleo jurídico do PT, tendo à frente o advogado do PT, o Zanini, né? O Zanini, para discutir, entre outras coisas, até a TV CBN, peguei um extrato de um vídeo e bem demonstrou como calar, censurar deputados federais. Olha para onde está caminhando o nosso Brasil. E eu ouso dizer a você, você pensa que você bem entender. Se tivesse outro presidente no meu lugar, como ele teria se comportado? Se tivesse no meu lugar, aquele que perdeu no segundo turno para mim, em 2018, eu vou falar por que ele perdeu, tá? O porquê no primeiro turno o resultado a gente pode discutir, tá? Para vocês entenderem o que está em jogo no Brasil. E não é só no Brasil, é praticamente no mundo todo. Eu, quando estive com o Elon Musk, há 2 semanas, num encontro lá que o Fábio Faria intermediou, e deixa bem claro, por parte da mídia que criticou, o Musk dificilmente sai dos Estados Unidos. E dificilmente ele se reúne com líderes de países. Ele veio aqui por livre e espontânea vontade, conversou comigo, conversou com o Fábio Faria, com outras autoridades também, estava lá o ministro da Defesa, e tantas outras pessoas ali do nosso governo, dada a importância dele, e eu o rotulei ali, né, de mito da liberdade. Agora, a liberdade não é apenas no tocante a se expressar, é até liberdade física que está em jogo nesse projeto de lei, que foi, sim, trabalhado por 3 ministros do Supremo Tribunal Federal dentro do Parlamento brasileiro. Isso não é fake news. Assim como não é fake news, aquele inquérito da Polícia Federal de 2018, aberto em novembro, que começou a apurar, né, como é que hackers ficaram por 8 meses dentro dos computadores do TSE. Inclusive, segundo documentos do próprio TSE, com a senha de um ministro. O que querem com isso? Olha, se algo está errado no meu governo, pode vir para cima. E outra, a gente corre atrás para dar uma satisfação, para mostrar para vocês que ou nós estamos errados ou você está errado. E ponto final. Eu tenho aqui, faltando, né? Vamos lá. Então, continuando, vamos deixar para a semana que vem para falar sobre isso aí. As nossas mídias sociais é que mais interagem no mundo por várias questões e o que está em jogo no pele das fake news. Tá? Vamos lá. Apanhei da imprensa esses dias também, para variar, né? Se um assessor, está lá no 3º, 4º escalão, começa a estudar uma coisa qualquer, isso vaza para grande parte da mídia, passou a ser uma ódio do Bolsonaro. Olha, ele quer taxar compra por aplicativos como é que é esse Shopee aqui? Shopee, eu ia falar Shopee aqui. Shopee, AliExpress, Shine. Se alguém estudou, se alguém está procurando taxar isso aí, é um direito dele. Agora, eu é que assino uma possível medida provisória para taxar. E eu decidi, não vai ter taxação. É um governo que não aumenta impostos, que não cria impostos. Isso aqui tem que ir para a Receita Federal, fiscalizar. Se está entrando produtos aqui de $500 com nota de 20, cabe à Receita fiscalizar e ir para cima desse importador. E não taxar os mais humildes e comprar, se eu não me engano, até quantos dólares? $50 ou $20? 50. Até $50 é livre taxação. Ah, vamos taxar? Não, não é assim. Então, mais uma narrativa, mais um fake news contra isso. Agora, isso não interessa para quem entrar lá nos fake news, não interessa. Né? Aqui, por exemplo, aqui uma declaração do senhor ministro, está na imprensa, né? Se for fake news, não é meu. Ministro Supremo afirma que o mundo jurídico se acovardou com falsa ideia de liberdade de expressão que não existe. Não vou nem discutir. Um ministro do Supremo Tribunal Federal que jurou respeitar a Constituição, falar em falsa ideia de liberdade de expressão, liberdade você tem ou não tem.
E quem extrapolar, existe legislação para isso. Injúria, calúnia, difamação. E a pena, geralmente, é pecuniária, não é perda de liberdade. Está aqui outra da revista Oeste, que é uma revista que eu não quero assinar embaixo de nada, né? Mas não vi matéria equivocada da revista Oeste. Tá? Morais sobre supostas milícias digitais. Os mais importantes, vamos pegar. Olha, a gente sabe qual alvo sou eu. Eu queria que o senhor ministro Alexandre de Moraes, por favor, respeitosamente, pegasse uma matéria, tá, plantada no jornal, ou que circula na internet. Ah, essa matéria aqui, ó, tem a ver com o deputado, com o deputado ou o presidente Bolsonaro. Mostrasse. E não falasse apenas que temos um gabinete do ódio. O que produz o gabinete do ódio? Me apresente, senhor Alexandre de Moraes, uma matéria do gabinete do ódio. O que se faz o tempo todo? Se atira em cima do Carlos Bolsonaro, meu filho. Revira a vida dele de toda maneira. Bota ele de cabeça para baixo e chacoalha o tempo todo. Por quê? Porque ele é um dos coordenadores, o coordenador mais importante, né, das minhas mídias sociais. Ele que posta muita coisa. Do pessoal que quer falar, o Caluxo. Eu calo, sim. As matérias passam pelo meu crivo. Eu não posso ficar escrevendo quantas vezes eu ligo fazer. O assunto é esse. Tá? E as ideias são essas. E ele rascunha ali, voltou, aprovado, vai. Eu não tenho tempo de ficar, às vezes, 20 minutos, 30, para fazer uma matéria por Twitter, por Instagram, por Facebook, TikTok. Tá? Muitas vezes eu estou num evento, como hoje estive, eu sei que 15 minutos é bastante tempo. Mas hoje eu fiz um pronunciamento junto à igreja Assembleia de Deus, Madureira, aqui em Goiânia, que você tem que ouvir. Você tem, com todo respeito, humildemente eu digo, você tem que ouvir o que eu falei lá sobre essas questões todas. Talvez tenha dado 20 minutos. Tinham mais de 1.000 lá, talvez 2.000 pessoas, não sei. Estava enorme. São lideranças evangélicas de todo o Brasil. Quem comanda essa igreja é o pastor Manuel Ferreira, que eu conheço de muito tempo. Não é de um ano passado, retrasado. Desde lá, os anos 2000, talvez, aí um pouco antes, de encontro em aeroporto, né, de aeroportos, no tempo que atrasava o voo e sempre tinha uma rodinha lá para ficar conversando 2, 3, 4 horas. E o Manuel Ferreira, em muitos momentos, estava lá comigo, conversava. Fizemos uma amizade, o respeito que eu tenho por ele, até pela sua idade, né? Tem em torno de 90 anos, me abriu espaço para falar. Não falei de política, falei de Brasil. Para onde o Brasil estava indo, né? O que aconteceu a partir de 2019, né? Os riscos que nós corremos, que acabei de falar alguma coisa aqui sobre perda da liberdade. Perda da liberdade não é apenas para escrever, não, é liberdade física também. O que nós temos que fazer, se tem uma passagem bíblica na igreja, por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Eu acredito que hoje uma parte considerável da população tem conhecimento e sabe o que está acontecendo. Sabe da sua responsabilidade. Ah, eu sou o melhor. Não! Existem milhares de pessoas melhores do que eu pelo Brasil. Ou dezenas ou centenas de milhares. Só que hoje em dia eu estou numa posição de destaque. Quer queiram, quer não. Sou conhecido. Eu tenho 3 anos e meio de mandato para você falar a meu respeito, onde eu errei, onde eu acertei, e não apenas onde apenas errou, como é a grande mídia, como é a Globo, a Folha, Estadão, Antagonista. Não tem uma linha favorável, entre tantos outros comentaristas de jornais. Tem uns bons comentaristas também, não vou falar aqui para que não sejam perseguidos. Teria uns 10 nomes, 15 para falar aqui, de conhecimento meu, que converso de vez em quando com essas pessoas, mas não falo para evitar perseguições. Tá? Então, para onde estava indo o Brasil? E agora, falei ali, falei de uma coisa importantíssima, que interessa a todos vocês, não é apenas ao homem do campo, porque a cidade sem o campo não vive, ela sucumbe, as cidades se acabam. O contrário não é verdadeiro. Sem as cidades, o campo sobrevive. Obviamente,
vai sofrer uma regressão em muita coisa, né? Um retrocesso em muita coisa, mas o homem do campo vai produzir o alimento para si. A cidade não. E o que eu falei lá sobre o novo marco temporal que está sendo votado pelo Supremo Tribunal Federal? Está parada a votação e agora, meados do mês que vem, ela volta a pauta. Está 1 a 1 para cá. O senhor Edson Fachin, que é o que levou à frente a proposta, quer que haja no Brasil um novo marco temporal. O que é isso? A Constituição de 88 foi bem clara, dizendo que o marco temporal era a data da promulgação da Constituição. Os povos indígenas que ocupavam suas terras até aquele momento, seria feita a demarcação. Não vamos entrar no mérito. Foi feito isso. E tanto é verdade que nós temos hoje em dia uma área equivalente à região sudeste, São Paulo, Minas, Rio e Espírito Santo, demarcado como terra indígena. Em torno de 14% do território nacional. Grande parte dessas áreas está lá em Roraima, está no estado do Amazonas, depois cai um pouco para o centro-oeste, depois para o sudeste e para o sul. E esse novo marco temporal do senhor, que o senhor Fachin quer que seja aprovado, olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade do senhor Edson Fachin. Caso eles aprovem no Supremo Tribunal Federal, nós devemos demarcar, porque existe mais de 100 pedidos de demarcação de terras indígenas, onde vai tomar uma área agora, tamanho da região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Imagine essas áreas, sudeste e sul, pegam 7 estados, 2 grandes, como São Paulo e Minas Gerais, demarcando como terra indígena, praticamente toma mais ainda a região norte do Brasil, ali incluído o estado do Amazonas, praticamente acaba com o estado de Roraima, entra em Rondônia, né? E pela localização geográfica dessas novas futuras áreas, se o Supremo decidir que devemos ter um novo marco temporal, anula outras áreas equivalente a um outro estado de São Paulo. Ou seja, bota-se um ponto final na economia brasileira vindo do agronegócio. Mais ainda, não ameaça não, praticamente entra de sola na segurança alimentar do Brasil. O que pode acontecer uma vez o Supremo aprovando por 6 a 5, por 7 a 4, ou seja lá o que for, eu tenho que tomar uma decisão. Já está na minha cabeça. Quer saber qual é a decisão? Assista a minha posição hoje na Assembleia de Deus de Madureira, tá, que deve estar na minha página já pedi já para o Carlos ver isso daí. Tá? Para você saber o risco que você corre, para você entender o que certas pessoas que ganham um cargo por indicação política começam a fazer no Brasil, como se fossem imortais, deuses supremos do Olimpo. Eu quero assim, eu não quero, e acabou. Para onde estaria indo o Brasil se tivesse no meu lugar o Haddad, que ficou em segundo lugar, que é favorável a essas propostas? Então, o conhecimento que a população tem que ter é por aí. Não estou fazendo política, essa cadeira aqui é de criptonita, né? Se bem que eu não sou super-homem, tá? Mas ela é problemas 24 horas por dia. Não tenho sábado, domingo, feriado e não estou reclamando. Tá? Entendo que eu estou aqui, que estou cumprindo uma missão de Deus, e ponto final. Eu sobrevivi por um milagre, me elegi por um milagre. Formei um ministério competente, qualificado, e sobrevivi por um milagre, dado as pressões de algum setor da sociedade aqui em Brasília, para colocar ministros, presidente de banco, de estatais, que interessasse a eles, para continuar o que sempre fizeram, roubando a nossa pátria. Corrupção. Cadê que me ajuda aqui a pegar a matéria aqui do ônibus, né? Você vê, fomos acusados há poucas semanas de superfaturamento, está por aqui, superfaturamento na compra de ônibus pelo FNDE. Tá? FNDE. Bem, o que o TCU decidiu agora há pouco? Tá? O que o TCU decidiu, a questão de 2, 3 dias, que a licitação estava sendo feita de forma correta. Quando você compra uma coisa, levando-se em conta o preço lá atrás, né, você bota os fatores ali
E esses fatores previam um preço mais alto para a compra de ônibus. Pergunte a qualquer homem do campo se o preço do maquinário agrícola não subiu, em média, 100% de 2 anos para cá, e alguns até mais do que isso aí. Nós não queremos, não participamos desse jogo de querer superfaturar alguma coisa. Muito pelo contrário, temos nos ministérios mais importantes uma equipe maior de pessoas que vem lá do TCU, vem da CGU, vai da PF, para exatamente analisar esses contratos, para que não haja o que sempre ocorreu no passado, superfaturamento. Está aqui, mas tudo bem. O marco temporal foi embora. Então o TCU derrubou essa acusação do FNDE. Se tiver algo errado lá na Ministério da Educação, como pediu afastamento o ministro Milton, tá? A gente vai ajudar na investigação sem problema nenhum. Pode acusar de errado? Pode. Quem é o culpado? É o ministro? É um secretário? Seja lá quem for, a gente vai correr atrás. Pode ter corrupção no meu governo? Pode. Eu digo que o Ministério do Rogério Marinho, que se afastou agora, o MDR, tem mais de 20 mil obras pelo Brasil. Em grande parte são convênios com o município. Foge da nossa responsabilidade a fiscalização, até porque não teríamos como fiscalizar 20 mil contratos, mas iam nos culpar, sem problema nenhum. Então, o governo e procura ser transparente cada vez mais. Nós não nos comportamos como o TSE. Não, aqui ninguém entra. Está tudo resolvido, não tem que desconfiar de nada. Quem desconfiar, se for candidato Castro, registre e prendo. Aqui democracia é essa, meu Deus do céu? Onde nós estamos? Vamos continuar? Vamos lá. Pauta aí do projeto da Câmara sobre saidinhas. Tá? A bancada da Segurança Pública defende há muito tempo botar um freio nas saidinhas de banco, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, resolveu botar em votação. Por que o Arthur Lira? Porque ele é o presidente e ele é o dono da pauta. Ponto final. Vamos lá? Uma coisa importante, quando se fala em corrupção, né? A gente fala sempre da Petrobras, vamos falar um pouquinho dos Correios. Tem uma nova administração do Correio. Nós temos lá o presidente do Correio, o general Floriano Peixoto, um ano mais antigo do que eu. Hoje em dia os Correios têm 5 bilhões em caixa. Pô, imagina lá atrás, hein? Lembra quando começou aquela propininha nos Correios lá do Rio? O cara pegou o dinheirinho e botou no bolso, até que o Roberto Jefferson depois denunciou esse esquema todo. Mas tudo bem. Então roubaram tanto os Correios, em especial o Postales, né? Que é o fundo de pensão dos Correios, porque o fundo de pensão fica buscando maneira de ganhar dinheiro no mercado para pagar os aposentados e pensionistas. Tá? Agora, comprou papéis de empresas venezuelanas no passado. E o que aconteceu? A empresa venezuelana já estava quebrada. O cara compra, paga, já tem um companheiro lá na Venezuela que pega essa grana e depois volta de avião para cá, né? Inclusive tem uma passagem bacana, não quero falar o nome do ministro aqui, mas no tempo lá do Chávez, teve um avião da Força Aérea Brasileira que foi para lá com um ministro, tá? Ou melhor, o ministro foi para Cuba e na volta de Cuba ele fez escala em Caracas, na Venezuela. E o avião estava pronto para decolar para o Brasil, chegou a turma do Chávez, mandou todo mundo descer. Estava lá dentro o ministro da Defesa do Brasil, tá? Para não ter dúvida. Deram uma geral, saíram da aeronave, não sei se saíram com a coisa, com a mala na mão ou não posso afirmar isso aí, mas é bastante constrangedor. O companheiro Chávez mandando dar uma geral num avião do ministro da Defesa do PT aqui no Brasil. Tirem as suas conclusões. Então, voltando para os Correios aqui. Aqui eu estou com um contra-cheque, mandei botar negrito aqui o nome do servidor dos Correios, né? Mas tem aqui, ele é um carteiro antigo, bastante antigo, tá? E ele tem aqui um salário de 6.200 brutos. A maioria dos carteiros não ganham isso. Já bem claro que é um carteiro antigo, na lei antiga lá de trás. Tá certo? Então, de 6.200 brutos, ele tem um desconto extra de R$ 512. Contribuição extra Postales. Você sabe o que é isso? Se não tiver essa contribuição extra,
de mais R$ 512 por mês nesse carteiro, simplesmente quebra o fundo Postales. Daí não paga mais os aposentados e pensionistas. Essa aqui é uma imagem do PT. É isso daqui que alguns querem que volte ao Brasil. Porque olha só, quando se fala em Venezuela, o Brasil emprestou dinheiro para a Venezuela via BNDES. Fato. Uma das obras feitas em Caracas foi um metrô. Belo Horizonte não tem metrô. O pessoal que está apoiando aí, vocês sabem quem? O governo do estado. Não quero politizar aqui o negócio aqui, mas tem um cara aí que renunciou ao mandato e está apoiando agora o cara que fez isso daqui no Postales. Só Postales. Estou falando de Petrobras, mas nada não. Tem no Postales. Querem que esse cara volte. O BNDES, então, emprestou dinheiro para a Venezuela e quem foi o avalista? Foi você. Foi o Tesouro Nacional. E o Tesouro, até o momento, como a Venezuela tem que pagar o empréstimo, pagar juros para o BNDES e não paga, alguém tem que pagar. Vai para cima do avalista. Quem é o avalista? O Brasil. Então, até o momento, 80% dessa dívida já foi paga pelo Brasil. Tá? Até a Venezuela pagou uma pequena parcela. Tá? E até o final do ano que vem, você, trabalhador, não é apenas do Correio não, tá? Você, de maneira geral, vai pagar mais algumas parcelas para o BNDES. E essas parcelas, né, vão totalizar, até o final do ano que vem, 1 bilhão e 60 milhões de dólares. Mais ou menos 5 bilhões de reais. Ou seja, do empréstimo do BNDES para fazer metrô em Caracas, entre outras coisas, não foi para fazer metrô em Belo Horizonte, nós, além daquilo que entregamos para eles, o pessoal fez bom uso disso, com toda certeza, né? Uma parte pode estar voltada para a corrupção, porque lá não tem TCU, não tem CGU, se a polícia, não tem Polícia Federal, lá tem dinheiro no bolso, manda quem pode, obedece quem tem juízo. 5 bilhões de reais. 5 bilhões de reais é quase o orçamento do Tarcísio. Né? Ou do Marcelo agora, que está na vaga do Tarcísio. E olha quanta coisa o Tarcísio fez pelo Brasil. Esse é mais um pequeno retrato do Brasil de pouco tempo atrás. Do Brasil de Lula, de Dilma. São números. Não dá para brigar com números. Então, pessoal dos Correios, eu não sei até quando vai isso daqui, né? Mais R$ 512, porque tem a contribuição básica previdenciária, R$ 400, e mais uma outra de R$ 54. Ele paga hoje mais do que o dobro que devia estar pagando. Vamos lá? E outra coisa, tem matéria da Veja aqui, eu vou te mostrar a imprensa, né? PT não vê erro em financiamentos para Cuba, Venezuela e África. O PT não vê erros. E há pouco tempo nós assistimos, eu vi o Lula falando que vai voltar a emprestar dinheiro para esses países, que não chama ditadura, né? É porque isso é investimento. Ok? Sempre é bom lembrar. Se Cuba não pagar o empréstimo, o Brasil, eu acredito que não tenha que... Acredito, não sei se eu estou equivocado aqui, não tenha que bancar juros e parcela da dívida, porque Cuba está no contrato que entrega charuto para nós. E se foi feito o contrato, é para ser cumprido. Então a turma lá, os herdeiros de Fidel Castro, né, o Chanel, que é o novo ditador, que a imprensa costuma dizer que é presidente, né, pode buscar charuto lá. Afinal de contas, não tem problema para embarcar charuto. O Porto de Maré foi feito com dinheiro nosso. Está aqui, ó, que ela tinha falado, né? TCU arquiva processo sobre suposto superfaturamento de ônibus escolar. Quer acusar? Acusa. Mas o estardalhaço que a imprensa fez... Tá? Então, notícia rápida aqui, não vou entrar em detalhes, né? New York Times admitiu que para quem tem menos de 25 anos, a Covid ofereceu risco menor de morte do que em acidente de trânsito. Tá? Esse é o New York Times que está falando isso daqui.
estão menos de 25 anos. Geralmente são os universitários, os alunos. Fechar escolas. Eu fui contra fechar a escola. Apanhei muito. Aí está preocupado com o lucro, não com a vida das criancinhas. Não tivemos, em 20 e 21, nenhum pedido para UTI infantil pelo Brasil para atender crianças vitimadas, né, acometidas de Covid. Agora, qual é o exemplo que eu dei? Que o Supremo Tribunal Federal, o que decidiu? São concorrentes. Eu, Estado e município. Falou? Sim, falou isso. Mas o mesmo Supremo Tribunal, na mesma ação que veio de uma DPF, diz que vale as medidas mais restritivas. Então, por exemplo, vamos supor que eu fale, né, olha, não vai fechar nada. Então o governador fala o seguinte, eu vou fechar só esse tipo de comércio. Vale o governador, eu não estou valendo mais nada. Não valeu nada, meu decreto pode jogar no lixo. Ou o prefeito, na ponta da linha, falou, olha, eu quero fechar mais. Joga no lixo o decreto do governador e já tinha jogado no lixo o decreto do presidente. Aqui eu vou fazer papel do quê? Vou fazer papel do quê? Houve na Câmara, alguns poucos senadores, na Câmara do Senado, alguns poucos senadores querendo me obrigar a decretar um lockdown nacional. Eu aguardei a ordem, não chegou a ordem desses poucos senadores. Eu perdi a possibilidade de conduzir a questão da pandemia no Brasil. Aqui então a gente comprova, né? Está aqui. Lá em 2020, março de 2020, deixa bem claro. Bolsonaro critica fechamento de escolas e pede fim de confinamento em massa. Sim, eu falei isso. Fui massacrado pela mídia. E não só pela mídia, não. Muita gente contra mim. Depois, em 2020, em abril, no mês seguinte, contrariando recomendações da OMS, Bolsonaro volta a defender a reabertura de escolas. Está aqui o New York Times falando que o risco de alguém abaixo de 25 anos, é isso? Morrer de Covid, não sei o que estou falando, tá? É menor do que morrer de acidente de trânsito. E aí vem maio, agora, desse ano, 22. Brasil terá geração mais pobre com fechamento de escolas na pandemia, diz a FMI. Olha, se você fica mais pobre, a tendência é você morrer mais cedo, chama-se IDH, se não me engano, DH, tá? Desenvolvimento humano, segundo DH. Tá? Tanto é que você vê certos países mais pobres, a expectativa de vida fica menor. Aí eu pergunto, lockdown, foi bom ou foi ruim? Você decide. Eu estou falando, eu sempre digo, né, que não é fácil decidir, mas eu sou chefe de Estado, eu tenho que decidir. E eu não tomei certas decisões ou falei certas coisas que veio na minha cabeça. Teve um conselheiro, como diz a imprensa, né? Um conselheiro. Cada vez indica um. Antigamente era o Carlos, meu conselheiro, que comandava o Brasil. Hoje botaram a culpa num ex-ministro meu também. Eu ouço todo mundo, mais do que ouvir quem está do meu lado. Eu ligo para as pessoas, como já liguei mais de uma vez para o embaixador de Israel. Esse estudo sobre Covid é verdadeiro? E às vezes que eu liguei, ele falou, é verdadeiro. Mas hoje em dia, você está proibido de discutir esse assunto. Está proibido. Um dia a verdade aparecerá. E não dá para ficar escondido tanto tempo. Se bem que existe, sim, mais que uma campanha, um trabalho para bloquear de vez as mídias sociais. Transformar você um prisioneiro sem cela. Alguém desinformado. Querem que você seja um vegetal no mundo, não é apenas no Brasil. E eu esperava contar com mais gente, não o povo, que grande parte está conosco, mas mais gente que ocupa cargos em Brasília, para vir aqui do meu lado defender isso daí, mostrar o que está acontecendo. O pior que pode acontecer é a gente ficar quieto. Ah, não é comigo? Deixa acontecer. Não, vou ficar quieto. Não é comigo. Não é com o meu vizinho, não é comigo. Até que chega um dia que vai bater a sua porta. E para mostrar que eu decido algumas coisas, né? As universidades fecharam. Mais de ano. Agora, a Academia Militar das Agulhas Negras, a Academia da Força Aérea, Escola Naval, fecharam? Não fecharam. Tem aproximadamente 2.000 cadetes nessas escolas.
Alguém morreu? Não. Por que não morreu? São abaixo de 25 anos de idade. A própria... Quem diz, meu Deus do céu? New York Times. New York Times diz aí, a matéria que vem de estudos, que o risco é quase menor, o risco é menor do que um jovem morrer de acidente de carro. Tá? Não morreu. Não tinha informação de sequer um desses jovens cadetes, né, ou aspirantes da Escola Naval foi internado. Zero. Mas nós fomos proibidos de discutir esse assunto. Derruba a página. Fake news, negacionista, terraplanista. Vamos discutir. Por que querem nos tirar o direito de discutir as questões? Quem ganha com isso? Por que no Supremo a gente não vê vozes que vêm para o lado de cá, o lado da verdade, se omitem ou atacam a mesma coisa em demais tribunais, quase a mesma coisa em outros órgãos? Aparecem alguns heróis, né? Chamar de herói, dentro do parlamento, temos vários nomes para citar aqui. Nós não podemos deixar de discutir, porque se eu lançar uma tese aqui furada, tá? Ou eu recuo lá na frente, o que seria o lógico, né? Ou você desacreditado, ninguém mais vai clicar nas minhas mídias sociais, eu não vou ser mais o que mais influencia no mundo. Então, a comprovação, mais uma para variar, né? Mais uma. Agora, o que nós vamos perder nesses 2 anos fora de escola, eu vou calcular aqui, vai levar uns 20 anos para a gente voltar ao que era 3 anos atrás. Não foi por falta de aviso. O vírus não vai embora. Lembra quando eu falava, temos que conviver com o vírus? Hoje isso aí ninguém discute mais, temos que conviver. Ele está rodando por aí. Às vezes muda aí uma nova cepa, mas tem que conviver, tem que encarar. Será que já não temos um remédio para o vírus? Tem aí as vacinas. Não vou entrar em detalhe de vacina. Comprei quase 600 milhões de doses para quem quisesse tomar. Agora me causa surpresa, né, o que está acontecendo com a China. A infecção em massa de Xangai e outros municípios. Ué, não é falar que nasceu a Coronavac? Será que não vacinaram o seu povo? Qual a validade da Coronavac? Ela vale por quantos meses? Qual é a sua eficácia? Eu não vou discutir esse assunto. É uma realidade. Geralmente, quando alguém cria um remédio, uma vacina, ela, antes de vender para outros países, ela aplica no seu povo. É igual a questão de armamento das Forças Armadas. Vamos supor que a indústria bélica brasileira desenvolva um míssil X. Nós não vendemos esse míssil enquanto as Forças Armadas aqui, nossa, não comprar esse míssil. Que é uma comprovação que ele é eficaz. A questão das vacinas é a mesma coisa. Era um momento difícil, ninguém sabia o que fazer, se bem que houve um cerceamento, né, uma castração da autonomia médica, que sempre existiu, mas, né, na prática, na verdade, chegaram as vacinas Coronavac em São Paulo. Tinha um garoto propaganda lá em São Paulo. Foi aplicado no Brasil muitas doses da Coronavac. Minha mãe, já falecida, em Eldorado Paulista, quando aplicaram a vacina nela, decisão lá dos irmãos, tá? Aplicaram a Pfizer, deram o recibo para ela, e algumas horas depois, voltou um funcionário do Estado, tá? Pediu o comprovante de vacinação, rasgou e escreveu Coronavac. Só que uma irmã minha tinha fotografado. Então nós divulgamos nas mídias sociais, né, a comprovação de vacinação e depois o rasgado. Foi a AstraZeneca. Para dizer, olha, a mãe do presidente tomou Coronavac. Ela tomou AstraZeneca, se fosse Coronavac, não tem problema. Mas tudo bem, vamos lá. Diz a matéria agora há pouco, então o Brasil terá geração, tá 50 minutos, vamos correr não. Está aí os Estados Unidos e Europa plantando em reservas ambientais, ok? Vem aí, lamentavelmente, como já anuncia a imprensa internacional, uma catástrofe tá, no tocante a alimentos no mundo todo. Isso a tendência é subir de preço no mundo todo, já está subindo no Brasil, está muito mais caro em qualquer país da Europa, no próprio Estados Unidos. Acredito que quase todos, a maioria dos gêneros alimentícios, como os combustíveis estão mais caros lá fora do que aqui dentro. Problema da onde? Crise de fertilizante. Aqui, ó, o UOL
sem dinheiro, 17% dos brasileiros deixaram de comer na pandemia, diz o Unicef. Não é que deixaram de comer, deixaram de comer tinha morrer de fome. Comeu mal, né, ou comeu menos. Verdade. Fica em casa. Tá? O campo não parou, mas muitos mercados pararam por aí. Muita gente não ia trabalhar, pressionado pela mídia, né? Na verdade, não é pressionado, ele era amedrontado pela mídia. Está aqui a revista Oeste. O ONU alerta para risco de crise alimentar global causada pela guerra. Agora a revista Oeste, dá para dar verdadeira matéria? Sim, mas também pelo fica em casa, a economia te vê depois. Que esse que vos fala, talvez tenha sido o único chefe do Estado do mundo que foi contra o lockdown. E a conta chegou para pagar. Não apenas em forma de inflação, né, em forma também de possível desabastecimento. Eu acho que essa matéria aqui, que jornal que é esse aqui? Vírus respiratório sobrecarrega UTIs infantis em São Paulo. Né? Tem que ver se essa garotada que chega com problema respiratório, fazer uma pesquisa junto aos pais, né? Da vida para graça. Foi vacinada? Não foi? Foi na escola? Não foi? Andava descalça? Não anda mais? Para se ter um retrato realmente perfeito do que está acontecendo. Está do Estadão, né? Outra matéria de hoje, Folha de São Paulo. Evangélicos repetem polarização e se divide entre Lula e Bolsonaro. Isso aqui não é fake news, é uma canalice. Eu sei que não sou unanimidade em lugar nenhum. Mas se, por exemplo, se fizer uma pesquisa nas Forças Armadas, séria, se bem que as Forças Armadas geralmente não abrem suas portas para isso, né? Mas vamos supor que faça. Não vai dizer que os militares estão divididos, o que os policiais do Brasil estão divididos. Ainda mais depois que o Lula falou que policial não é gente. E no tocante evangélico, tá? O lado de lá defende o aborto. O lado de cá é o contrário. O lado de lá falou que vai botar os militares, os pastores e padres nos seus devidos lugares. O lado de lá, os governadores do PT, né, de outros partidos também, mas do PT, foram unânimes, fecharam templos, fecharam igrejas. O lado de cá não. O lado de cá fala, né, da boca para fora, fala com o coração, Deus, pátria, família. O lado de cá defende família, o lado de lá não. O lado de lá defende ideologia de gênero. Vai falar que os evangélicos estão divididos? Não sou unanimidade. Não sou o dono da verdade. Não sou a última palavra, o último biscoito do saco de bolacha. Mas falar que estão divididos? E daí vem aí a pesquisa da Folha, Lula 40, Bolsonaro 25. Achei. E nós temos a declaração do Palocci. Abre aí, pô, bora, rápido aí, pô. Comandar de PO2, sentar no 2 e pagar a flexão aí. Tá? Veio o Palocci em delação premiada. Dizia o que lá atrás? Que as pesquisas. Não é essa aqui não. Não é essa aqui não. É do Palocci aí, tem uma foto do Palocci aí. Aqui, ó. Propina era paga para ocultar pesquisas negativas contra o PT, diz Palocci. Então os caras compravam pesquisas, tá, para divulgar índices favoráveis ao PT. Quando chegava uma pesquisa contrária, a pesquisa era engavetada, jogada no lixo, triturada, incinerada. É assim, e não há diferença hoje do Datafolha. O que é o Datafolha? Será que o Datafolha está fazendo tabelinha com uma instituição por aí, que diz que lá tudo é inexpugnável? O que está acontecendo? Vamos ter eleições no corrente ano. E vamos ter eleições limpas. É o que o povo quer. Porque, afinal de contas, a alma da democracia é o voto. E eleições democráticas, elas evitam problemas sociais. Elas são de interesse nacional. É questão de soberania. É a garantia da nossa liberdade. Dizer que os evangélicos estão divididos, tem evangélico que não gosta de mim, é o direito dele. Gostaria de conversar com ele. Né? Por que você não gosta de mim? Quem sabe eu convenço do contrário, ou quem sabe ele me convença do que eu devo mudar.
Então, propina para pesquisa, delação do Palocci. Agora, última notícia. Não. Time jurídico de Lula se reúne com Fachin e discute imunidade, autoridade e redes sociais. Já falei. Terminando aqui, quero parabenizar o Marcelo Magalhães, que eu chamo de Marcelo Negão, assim como tem o Hélio Negão na minha frente aqui. Tá? Mas não milagre, hein? O pessoal vai desconfiar de você, né? Tivemos o Olimpíada Estudantis agora na França, e o Brasil foi vice-campeão. A garotada do Brasil foi para lá, e essa garotada, eles foram vice-campeões. 69 países. Eu não sei quais são os países, mas com toda certeza, a Europa toda estava lá. O Brasil foi vice-campeão. O que o Marcelo Magalhães, o Marcelo Negão, fez no ano passado? Que é o secretário especial de esporte. Ele ressuscitou o JEBs, Jogos Estudantis Brasileiros, que estava há 17 anos sem tocar no assunto. Depois do primeiro, segundo ano de Lula, nunca mais teve. Mas para que investir na garotada? Deixa a garotada aí com outras atividades, né, que eles defendem tanto, outras atividades. E não o esporte. Tivemos no JEB do ano passado, vi imagens de jovens chegando na sua aldeia indígena, no norte do Brasil, chegando nos seus municípios, carregados em carro do nosso corpo de bombeiro. E aconteceu agora de novo. É de arrepiar ver garoto que não tinha perspectiva de nada no mundo, né? Você continua a tua vida normal na tua cidade, de repente ele é alçado numa situação de celebridade, pelo esporte, pelas mãos do Marcelo Magalhães, que levou pancada até não querer mais, quando ele assumiu a Secretaria de Esporte, é amigo do presidente. Não, vou botar um cara do PSOL lá, vou botar um inimigo, vou botar um maconheiro lá. A imprensa ia falar, está isento. Fizemos a coisa certa. E o Marcelo Magalhães está sendo excepcional. Eu não tenho palavras para agradecer a ele, que faz não por mim, que faz pela garotada de 14, 15, 16, 17 anos do nosso Brasil. O Marcelo, para chegar aqui e ter um desfile para ele, com essa garotada, vou propor para ele, que está ainda, não sei se já voltou ao Brasil, tá? A gente pode receber parte dessa garotada, fazer um evento aqui na Praia da República, para que essa garotada receba a justa homenagem, tá? Para que sirva de exemplo para os demais. O garoto que tem que ser visto como herói na escola, né, é aquele que estuda, obviamente, e aquele que tem uma vida sadia através do esporte, que o Marcelo Magalhães proporciona através da Secretaria Especial de Esporte. Vou deixar para a semana que vem os novos, posso falar? Vamos lá, os novos livros, porque quando nós assumimos, tinha galpões de livros didáticos impressos e contratos. E agora, então, acabaram esses livros antigamente, chegando os nossos. Tá? Os livros aqui do MEC, para a garotada aí de pré-escolar, né? A garotada aí até de 4 anos de idade, até 8, 9, 10 anos, o livro chama-se Conta para mim, do Carlos Nadalim. Me lembra um pouco a cartilha Caminho Suave, que eu estudei lá atrás quando era garoto, há muito tempo, né? Coisas fantásticas, histórias bacanas, que dá orgulho do pai e da mãe, né? Ler para os seus filhos, e depois cobrar dos seus filhos alguma coisa. E aqui, por coincidência, eu peguei aqui, ó, Conta para mim, João Magrelo. Pelo que eu vejo aqui, é uma história de uma princesa, de um rei. Há pouco tempo, meu Deus do céu, eu lembro de um livro do MEC, do senhor Haddad, onde o rei aprisionou a princesa. E a princesa só sairia do calabouço se ela, eu vou ser suave, se apaixonasse pelo pai, pelo rei. Era isso que era mostrado para as crianças há pouco tempo. Tem um nome isso, acho que é incesto, né? Tem um nome isso aí. Era isso. Tem um livro escolar, vocês lembram quando foi na Globo em 2018? Eles tragam a semana que vem, um livro aqui do PT, lá do senhor Haddad, que no meio da página uma menina e um menino, e tinha um furo na página, na região aí dos órgãos sexuais, onde o livro ensinava você enfiar o dedinho naquele buraco do menino, e a menina com o furinho para lá de cá, mexia a página. Esse livro eu comecei a mostrar na Globo e não consegui mostrar naquele debate. Isso era no passado o que faziam com nossas crianças. A sexualização da mesma.
Então, esse pessoal que divide, tem evangelho favorável a isso? Tem evangelho favorável ao aborto? À sexualização? Segundo a Folha, estão divididos? Há uma diferença enorme entre eu e aquele outro cara. Enorme. Em todos os aspectos. Se não vem me falar que vem de família pobre, que a minha família também é pobre. Minha mãe teve 7 filhos. Um faleceu muito jovem. Meu pai era dentista prático. Eu pescava em Eldorado Paulista. Tá? Os meus amigos lá, para ganhar um dinheirinho, para fazer gastar. Comprar, por exemplo, fascículos da enciclopédia, conhecer. Eu falei Barça na repassada, não, falei que me equivoquei. Enciclopédia conhecer que era vendido na banca. Em cima daquele fascículo, uma vez eu aprendi a fazer sabão, lendo fascículos da enciclopédia conhecer. Aprendi coisas fantásticas de história da humanidade, de ciência, de espectro, né? As luzes emitidas pelo espelho e pelos astros, né? Ao você botar aqui um prisma, tinha um espectro, e de acordo com aquele espectro, você sabia da onde, o que tinha, qual era a composição daquele planeta. O que interessa isso? Interessa, pô, para quem quer seguir a carreira nessa área. Então, essa é a nossa vida. E esses livros agora, vou pagar a missão aqui para os AJO, tem 2 aqui, me procurar um pequeno livro chamado PERT, Papa Eco Romeu Tango, PERT. Eu quero mostrar aqui um pequeno livro que ajudou muito a minha origem lá atrás, a abrir minha cabeça, que vai servir para a garotada abrir a cabeça. Coisa simples. Começa do zero, mas a coisa simples, que eles estão apertos. É quase que um jogo de xadrez, né? Lá na frente. Não é apenas dama. Dama é bacana. Sei jogar, quando eu era moleque jogava, depois aprendi a jogar xadrez. Lá em Eldorado tinha um cidadão lá que curtia férias em Eldorado, e ele era um dos que ajudava a treinar o Mequinho, grande jogador de xadrez nosso, né? E ele, obviamente, há uma diferença enorme entre eu e ele tinha o prazer de me usar ali, né, como sparring para treinar também xadrez. E eu gostava de jogar com ele, logicamente não ganhei, nunca ganhei uma partida dele, tá? Mas aprendi muita coisa. Está acabando aqui o programa. Parabéns, Marcelo Magalhães, pelo 2º lugar nas Olimpíadas da Juventude na França, com toda certeza, se tiver ano que vem, né? Vamos estar melhor ainda, e melhor ainda é ser primeiro lugar. Obrigado a todos, muito obrigado pela atenção, pela oportunidade. Sai na frente aí. Um abraço da turma aí do Augusto Nunes. Facebook, YouTube, Instagram, TikTok nosso, 80 mil. Pignos Jovem Pan News na ordem de 170 mil. O total está 200 e não sei quanto de mil. Nós acreditamos que por volta de pelo menos 300 mil pessoas nos assistam nessas lives. Certo? Muito obrigado, pessoal. Amanhã estarei em Manaus. Para aí, pô. Acaba esse sentido, não mexe, olha para frente. Amanhã estarei com a primeira-dama em Manaus, lá com os evangélicos, né? Tem uma marcha para Jesus, vamos participar dela, como participei no sábado passado em Curitiba. É momento de reflexão, de oração. A minha esposa é evangélica, eu sou católico, somos cristãos, e vamos participar desse evento em Manaus amanhã. Então, quem puder, marcha para Jesus amanhã de Manaus, louvar o nosso Deus, né? Realmente, eu acho que todos no Brasil agradecem. Um abraço a todos, até a semana que vem, se Deus quiser.